A gente já fez essa conversa num espaço menor, né? Da questão das relações da família interracial, que é o que eu vou conversar com vocês hoje. Mas eu trouxe meu cronômetro, porque já falou que eu sou professora, mas eu não gosto de passar do meu tempo de fala. E primeiro eu quero agradecer ao GA pelo convite, agradecer a vocês pela escuta. E primeira conversa, né? Vou ser bem objetiva, assim, vocês vão ver que eu vou pontuar, porque são só 15 minutos. Então, a primeira coisa que uma família por adoção tem que fazer, que eu acho que o Guilherme falou muito bem, ele é ser atenta. E a gente vai trabalhar com questões que não são comuns. Então, primeiro, seu filho, a sua filha, ele passou por um acolhimento. Ele já passou por um trauma que você, muito provavelmente, assim como eu, não faz ideia do que seja ser abandonado pela sua família biológica. Então, a gente não sabe como que cada um vai lidar com isso, e a nossa função de família é estar atento e conduzindo e seguindo junto. Inclusive, pode ser que ele lide tão bem, que a gente nem perceba isso, né? Mas a gente tem que estar atento, porque a gente está trabalhando, a gente vai ser pai e mãe de uma criança que tem uma constituição diferente da gente. No meu caso, eu sou mãe de uma menina preta, da Isabela. E o amor, às vezes a gente fala assim, mas o amor rompe todas as barreiras, o amor não tem cor. Não, o amor tem cor. E a gente vive numa sociedade que tem múltiplas cores, né? Nós temos centenas de cores. Talvez se a gente fosse fazer uma paleta dos tons de peles do nosso país, seriam centenas de cores. Invisibilizar a cor da sua criança é uma violência. O seu amor não pode apagar a cor da sua criança. A sua criança tem uma cor. E o seu amor não pode invisibilizar isso, porque a sociedade não vai invisibilizar. Então a gente, quando se torna pai de uma criança e isso é uma cor diferente da nossa, a gente tem que fazer um caminho. E se você ainda não está nesse caminho, é importante você começar a trilhá-lo. Se você é pretendente, você precisa trilhar esse caminho. Você precisa estudar. O que o movimento negro fala do que é ser negro? Porque eu não sei o que é ser negro, eu não sou uma pessoa negra. Mas eu posso escutar, eu posso estudar, eu posso escutar as músicas das pessoas negras, eu posso assistir os filmes das pessoas negras, eu posso ler os livros das pessoas negras. E eu posso aprender. E vou aprender também com a minha filha. Mas eu não posso estar apática nesse processo. A construção da identidade racial dela vai passar por mim. Porque quem vai apresentar o mundo para ela sou eu. A pessoa que ela vai ter mais segurança nesse mundo sou eu. Então, se ela olhar para mim e se eu invisibilizo a cor dela, se eu não vejo a cor dela, como ela vai se ver? Ela não vai se ver. Então, nesse processo que a gente estava falando aqui na mesa anterior, de identidade, pertencimento, cor é fundamental. É claro que eu gosto muito do livro da Angela Davis, né? Classe, gênero e raça, classe e gênero. Isso tudo perpassa a nossa identidade. A nossa questão social, financeira, o gênero que a gente lida com ele e a nossa cor. E a gente não pode invisibilizar isso. Então, o primeiro caminho que eu sugiro é o caminho do estudo. Estude. Reconheça o privilégio de ser uma pessoa branca. Reconheça o poder da branquitude de construir o racismo. Se responsabilize. As pessoas brancas são responsáveis pelo racismo. O fim do racismo não é uma pauta do movimento negro. Quem tem que pautar, quem tem que lutar para isso são as pessoas brancas, porque nós inventamos o racismo. Os nossos antepassados inventaram o racismo e nós somos responsáveis por ele. A gente não pode ser igual Pilatos e lavar as nossas mãos. E a gente tem que reconhecer que tem um privilégio de ser branco. Você nascer num espaço em que as pessoas olham para o seu cabelo, independente de como ele está, e falam assim, mas que cabelo bonito. O tempo todo é um privilégio. E a gente precisa lidar com isso, com esses privilégios. E o primeiro passo é você estudar para você olhar para esse mundo e perceber que é um mundo diverso e de muita diversidade, e que cor é uma delas, e que eu vou deixar hoje, eu vou deixar para as outras pessoas falarem das outras.
Segundo passo é fortalecer a sua criança. E aí eu venho sempre, como professora, eu venho sempre com a bolsa na mão, né? Ainda bem que o nosso piadista não está aqui agora, porque eu achei que ele ia vir da minha bolsa, que eu cheguei com a mala aqui. E ele nem viu, que ele estava distraído. A famosa bolsa do professor de história, todo professor de história tem uma bolsa dessa. Então, a criança ela tem que ter brinquedo que represente a diversidade do nosso país. Então, a diversidade de cor, ela passa pela cor, mas ela passa também pela etnia. Então, os indígenas têm que fazer parte da vida dessa criança. A gente, felizmente, a Disney tem pouco, mas tem também, né? Tem personagens negros aqui. A Moana não me deixa mentir. Empoderar a criança e fortalecer essa criança é quando ela acessar os brinquedos dela, o cotidiano, a rotina dela, não esteja cheio de brinquedo branco, de boneca branca. Então eu falo sempre lá em casa, eu compro os brancos, porque os brancos vai ganhar. Porque é o que está mais comum, né? O que está mais disponível. E a gente precisa de ter literatura. A gente precisa ter literatura. Ela tem que olhar para as protagonistas dos livros e ela tem que se enxergar. Ela tem que ver o cabelo dela, ela tem que ver a cor dela, ela tem que ver que ela não é, ela tem que ver que ela não é a exceção. Então, comece a investir nisso. Não sei com que idade que a sua criança vai chegar, mas comece a investir na literatura para que quando ela chegar na sua casa, você é uma casa de gente branca. Porque provavelmente a sua criança não é uma criança branca. A maioria das crianças que vão para adoção não são crianças brancas. Como é que ela vai se sentir acolhida numa casa que é uma casa de gente branca? Que tudo que ela olha ali é de gente branca, pensado para gente branca, só tem cara de gente branca, ninguém tem CD mais, fala comigo. Mas que o seu Spotify, a sua playlist, só tem cantor branco, tem alguma coisa errada. E provavelmente se você olhar para você e para os seus hábitos, é isso. Que a gente vive num mundo que a branquitude impera. E é importante que, mesmo quando a capa seja de uma pessoa branca, que o livro, ele converse e mostre que tenha diálogo. Que ele converse e que a mãe, e que uma das mães que vão aparecer aqui, seja uma médica negra. Então, mesmo quando você está... É importante escolher literatura. É importante que a criança saiba que, mesmo que a maioria dos médicos que atenderam ela e que atendem ela não são pessoas negras, mas que isso existe, que isso é possível, que isso é comum. É importante que a história da África esteja presente lá na sua casa, que a mitologia africana faça parte, que a capoeira faça parte. A gente não pode se eximir disso. A gente precisa que, mesmo que um assunto não tenha nada a ver com ser negro, que o personagem também seja negro. O assunto não precisa ser para falar sobre ser negro, mas, ok, então tem menina negra que toca bateria. A gente precisa apresentar esse mundo para os nossos filhos, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Não precisa esperar que a escola vai fazer isso por você, que alguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Somos nós os responsáveis por isso. E é preciso também, em algum momento, que a gente converse sobre os racismos que eles vão sofrer. E tem livro para isso. Porque alguém vai falar que o cabelo do seu filho é feio. Alguém vai falar. E não é que talvez vão falar. Vão falar. Não se é uma pessoa negra nesse país sem nunca ter ouvido que seu cabelo é feio. Isso não existe. Ouve os adultos negros. Conversa com os adultos negros. Pergunta se eles passaram a vida inteira e chegaram na vida adulta sem ninguém nunca ter falado do cabelo deles. Seu filho não é um alecrim dourado. Por mais que a gente queira, né? Eu queria, no dia que a Isabela chegou, eu queria acabar com o racismo no mundo. Mas eu não vou acabar com o racismo no mundo. Se eu tivesse uma varinha de condão, eu teria feito. Mas eu não vou acabar com o racismo no mundo. Então a Isabela precisa também saber lidar com isso. E é preciso também falar sobre adoção, né? Para mim, esse é o melhor livro que existe hoje. Eu adoro esse livro. Chama Filho é Filho. É também de uma filha adotiva, que é a Mariana Muradas. Ela tem perfil no Instagram, maravilhosa. E vai conversar sobre isso.
Porque quando a Isabela olha para mim, ela não se identifica fisicamente comigo, né? Fisicamente a gente não tem esse vínculo, mas ela vai construindo esse vínculo. Então, os livros sobre adoção também, e aí o GA tem vários livros maravilhosos, que a gente sempre tem a banquinha lá, vocês podem ir adquirindo aos poucos, porque livro é uma coisa que é cara, né? Os personagens principais são as pessoas negras. Então, o primeiro passo é estude por você. Estude por você, aprenda, ouça as músicas, assista aos filmes. Tem uma série que também trata essa questão, que é o This Is Us, que várias pessoas lá no grupo já assistiram. Minha Cara, Gente Branca é uma outra série. Colhe em Preto e Branco também é uma série que vai trabalhar essa questão do ser interracial. Segundo passo, empodere a sua criança, fortaleça a sua criança, faça ela ter orgulho da identidade dela, para que quando alguém falar que o cabelo dela é feio, ela consiga saber que isso não é uma verdade. Que mesmo que ela olhe para a mãe dela e que o cabelo da mãe dela é liso, ela consiga olhar e falar assim, não, tá tudo bem ser diferente, que é um outro livro que eu adoro também. Tá tudo bem. E o terceiro passo, não desconsidere que o racismo existe. A gente vive numa sociedade que criou o mito da democracia racial. E o Gilberto Freire, se tivesse vivo, que é quem botou isso lá no Casagrande Senzala, eu acho que ele hoje teria reconstruído esse conceito com tudo que o movimento negro já botou no papel. Pela inteligência dele, eu não acredito que ele ia reforçar isso. Eu acho que ele mesmo ia falar assim, gente, errei, vocês me desculpem. Não, apesar da gente não ter segregação racial que existe nos Estados Unidos, não existe um mito da democracia racial. Mesmo que as pessoas pretas, pardas e brancas sentem na mesa do bar e tomem cerveja juntas, não, o racismo existe, não somos todos iguais. E, ok, somos todos diferentes, mas entre as nossas diferenças existe uma estrutura que opera e que faz com que as características físicas das pessoas negras sejam colocadas como inferiores. Então, esse primeiro passo, estude. Segundo passo, fortaleça a sua criança. E o terceiro passo, não duvide do racismo. Não espere a sua criança chegar para você se ver num restaurante cheio de gente branca e a sua criança se sentir incomodada naquele lugar, acuada, e você ali no centro também. Porque está todo mundo me olhando, eu já vim aqui tantas vezes, já comi nesse lugar tantas vezes, a comida é tão gostosa, ninguém nunca me encarou. O que eu estou fazendo de errado? Será que minha roupa está suja? Por que todo mundo parou para me olhar? E aí depois você senta e a criança fala assim, por que só a moça da cozinha é marrom? E aí você percebe, opa, de fato estava todo mundo me olhando mesmo, e aqui é um lugar que só tem gente branca. E eu nunca tinha sentido esse incômodo, mas agora eu estou sentindo esse incômodo. Essa opressão, ela vai operar sobre a sua criança, ela é invisível. Não tem um restaurante nesse país que proíbe a entrada de ninguém por causa de cor. Mas eles te constrangem, eles te encaram, eles te observam. Será que essa pessoa sabe comer com os talheres? Será que ela vai mastigar de boca aberta? Será? Sei lá o que as pessoas pensam, né? Então é importante a gente pensar isso. E pense na sua família. A sua criança não vai conviver só com você. Não adianta você fazer esse trabalho de estudo sozinho. Meu pai é muito racista, então você vai ter que ser o professor do seu pai. Você vai ter que pegar ele pela mão e conduzir para ele não ser racista com o neto dele. Mas ele vai amar, mas ele vai continuar sendo racista. E ele vai colocar essa criança num lugar de subalterno. Ele vai ter menos expectativas sobre essa criança pela cor dele. Então é um caminho coletivo, né? Eu sou de uma família interracial também. Eu gosto de falar duas frases no meu último minuto. A minha geração de primos, que somos os mais velhos, todas as mulheres eram brancas e todos os homens eram negros. E eu lembro que quando a gente era criança, os meus tios estavam conversando assim na mesa, eles falavam assim, já nasceu mulher, pelo menos nasceu branca. Então, esse tipo de racismo do almoço de domingo de família, não acontece só na minha família. Eu sei que também perpassa as famílias de todos. Então, a gente, como família, atenta
Acho que essa fala da Keiliane é importante, né? A gente, como família atenta, precisa fazer essas construções. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Pessoal, é oficial, acabei de ganhar um certificado ali de pior apresentador de evento de adoção no Brasil. E eu levo esse certificado com muito orgulho, porque eu fui moleque, eu errei, eu me excedi e eu esqueci de chamar um convidado. Mas